Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, um dia, um pato achou que havia uma figura muito diferente atrás dele, e já tinha um tempo. Ela lembrava uma avó diferente, que parecia de outra região, era magra e tinha uma roupa xadrez. Um dia ele não resistiu e quis saber de onde ela vinha, quem era ela. Ela foi explicando que ela era a Morte. O pato levou um susto. Você vai me levar embora? Chegou minha vez? A Morte tranquilizou ele que não é bem assim. Na verdade, ela está sempre por perto desde quando a gente nasce. E ela só estava próxima. Vai que acontecesse alguma coisa, algum acidente, alguma gripe forte, ela já estava por aí. Então o pato quis saber se era ela que cuidava de todos esses incidentes que ela estava numerando. A Morte disse que a própria vida cuidava disso. E ela, na verdade, estava por perto porque vai que... Ela só mencionou raposas. E o pato se arrepiou e não gostou de nada daquela conversa. Já pensou logo em mudar de assunto. Foi quando o pato teve uma ideia e perguntou para a Morte: vamos no lago? E ela temia aquele convite, porque ela nem assim desanimou o pato e foi com ele para o lago. Quando chegou lá, o pato se divertiu. Ele nadou, mergulhou, ele era apaixonado pelo lago. Já a Morte, depois de um tempo, teve que admitir que ela não gostava muito de ficar tão ensopada daquele jeito e disse que ia sair. Quando os dois saíram, o pato foi simpático e quis saber se a Morte estava com frio e se ela queria ser aquecida pelas penas dele. A Morte também ficou meio espantada, nunca tinham feito um oferecimento daquele para ela. E os dois adormeceram ali na margem do rio, meio abraçados, um esquentando o outro. No dia seguinte, quando o pato acordou, ele levantou animado e foi logo acordando a amiga, grasnando: eu tô vivo, eu não morri. A Morte falou: eu fico feliz por você. Nessa hora, o pato achou que ela estava sendo bem simpática. E ela ficou pensando: vamos dar uma volta, de repente a gente imagina alguma coisa diferente para fazer naquele dia. Foi quando a Morte deu uma ideia e estava toda bem-humorada. O que você acha que a gente pode fazer hoje? Os dois tiveram uma ideia. Foram subir numa árvore. Não era nada que o pato tivesse muito hábito de fazer. Mas já que na véspera ela tinha ido com ele na lagoa e não gostava muito de ficar molhada, os dois subiram. Quando eles estavam lá em cima, o pato prestou atenção que o lago estava meio tranquilo, meio sozinho. E ele ficou pensando que quando ele morresse, o lago ia ficar daquele jeito. Nessa hora ele achou que a Morte lia os pensamentos dele. Porque ela foi logo dizendo: não, quando você não estiver mais aqui, o lago também não vai mais existir. O pato ficou meio espantado. Você tem certeza? E a Morte foi logo explicando: não, ele não vai existir pelo menos para você. O pato pensou: então eu não vou ter que ficar triste pelo lago quando você morrer. Completou a Morte quando o pato ficou sem palavras. Nossa, agora o pato não achou ela tão simpática assim. Os dois resolveram que era hora de descer da árvore, sabe? Pro pato, quando eles estavam lá em cima, eles pensavam cada coisa. Quando eles desceram, o pato tinha jurado para ele que ele não ia ser tagarela com a Morte dessa vez. Mas ele já começou a lembrar das coisas que ele escutava dos outros colegas patos. E foi dividindo com a Morte. Sabe que alguns de nós acham que se a gente foi um bom pato e a gente morre, a gente vai lá pro céu e ali fica na beira de uma nuvem, olhando a terra lá embaixo. A Morte pensou que, de repente pode ser, pato. Sabe por quê? Você já tem asas. Depois ele lembrou dos outros amigos dele e foi logo comentando com a Morte. Alguns de nós não concordam com isso. Alguns acham que se você não foi um bom pato, você morre e você vai para baixo da terra. E como castigo você vai ser assado. A Morte achou que os patos imaginavam cada coisa mais engraçada. Daí o pato lembrou. Tem patos que acham que não. Se você morreu e foi um pato ruim, você volta como um urubu. E se você morreu e foi um pato bom, você volta como um cisne. Cada vez mais a Morte achava muito divertida essas impressões do pato.
E assim eles foram conversando. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos no lago. Eles ficavam mais na grama, mas não conversavam muito. Ficavam juntos e quietos. Depois de um tempo, o pato sentiu um arrepio. Parece que todas as penas dele resolveram se arrepiar. Era um vento frio. E ele avisou a amiga Morte que agora quem estava com frio era ele. E quis saber se ela não podia esquentá-lo, porque ele nunca tinha lembrado de sentir um frio daquele jeito, sabe? Depois de um tempo, caiu uma neve bem fininha. Agora, a Morte olhava o pato porque alguma coisa tinha acontecido. O pato não respirava mais. Nesse momento, a Morte pegou ele no colo e foi com uma tulipa na boca. Uma flor que ela ficava volta e meia carregando próximo do pato. A Morte foi levando ele na beira do rio. Quando chegou lá, a Morte colocou o colega tranquilo na água e pôs a tulipa em cima dele. Aí ela deu um pequeno empurrãozinho. O pato foi acompanhando a curva do rio até que ele sumiu no horizonte. Nessa hora, a Morte quase ficou triste. Mas não é assim a vida? Licença que eu tô partindo, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história vocês vão levar. Uma história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Essa história, pessoal, é o Pato, a Morte e a Tulipa. É do Wolf Elbrook. Eu devo estar falando errado. Ela era da Cossack Naif. Agora já deve estar com outra editora, né? Porque a Cossack fechou. Mas já tem um tempo que aqui, presos no isolamento, eu tenho sentido muito a necessidade de contar histórias que envolvam essa temática. E você? Como você está passando pelo luto? Não precisa ser nem o luto de perder alguém importante. Aliás, eu nunca faço isso, mas eu queria dedicar essa história para minha segunda mãe, a Zilda, que faleceu faz pouco tempo. E aí eu processo a morte um pouco com a arte, né? Às vezes eu faço ali uma arte terapia, envolvo vários elementos, ressignifico, transformo. Às vezes eu uso as narrativas para processar. E você? Que lutos você está enfrentando? De que forma que você está passando por eles? É essa a sensação que você tem no isolamento ou você passa por outras emoções, outras sensações? Você quer me contar? Você quer propor alguma história? Você sugere, por favor, aqui embaixo nos comentários. Ou então curte, compartilha, divide, se inscreve. Mas eu também só queria dizer, porque essas histórias às vezes o pessoal acha que elas são muito adultinhas para as crianças. Na ficha catalográfica o livro está como infanto-juvenil. Quando eu fui professora de biblioteca, a gente chegou a contar tanto para o Fundamental 1 quanto para o infantil. As crianças costumam processar melhor que a gente a temática, a gente fica com o pé atrás. E há uns anos atrás, uma amiga e a companhia de teatro que ela tinha montaram essa história como teatro infantil. Então, de repente, depende da situação que as crianças, os pais, os tios estão enfrentando, é uma narrativa bem-vinda. Me conta o que você achou, que impressão que você tem. Você contaria para os seus pequenos ou para os seus sobrinhos, seus alunos? Escreve aqui para mim. Obrigada!